A Secretaria Municipal de Cultura de Ponta Grossa, através do Grupo de Teatro e da Companhia Municipal de Dança de Ponta Grossa, apresenta As Lendas do Menino Guardião, uma celebração de nossas lendas brasileiras. Deixe o celular no silencioso e um bom espetáculo. Vó, o que a senhora está fazendo? Estou preparando um bolo de fubá. E o que é fubá, vó? Fubá é farinha de milho seco. A gente moe e vira fubá. Ah, entendi, eu acho. E que gosto tem? Tem gosto de boa saúde. Como assim? Esse bolo é cheio de vitaminas, proteínas e fibras. Os ingredientes que a avó coloca na receita dão bastante energia. Nossa, vó, eu já tô doidinho pra experimentar. Já dá pra comer? Calma! Tem que colocar para assar. Ah, é por isso que o fogo tá aceso? Sai daí, menino! Vai se queimar! Não pode chegar assim tão perto do fogo aceso. Desse jeito você vai acabar virando o sol. Sol? É como reza a lenda. E o que é uma lenda, vó? Lendas são histórias inventadas pelo ser humano e contadas de geração em geração. As lendas não são fatos que realmente existem, mas elas fazem parte do nosso imaginário. Ah, então uma lenda é uma história, mas que não aconteceu de verdade? Isso mesmo. Mas tem gente que acredita e tem gente que não acredita. As lendas nos ajudam a enxergar o mundo de uma forma misteriosa e criativa. Existem várias lendas e uma delas é a lenda do sol. Me conta, vó, me conta. Posso contar, mas você deve deixar sua imaginação livre. Está bem? Ah, mas no celular tem tudo isso. Não é a mesma coisa do que a avó te contando. A nossa imaginação é mais poderosa do que qualquer tecnologia. Você não aprendeu isso ainda? É mesmo? Duvido. Mas quer saber? Conta essa tal lenda pra mim, então. Bem, reza a lenda. Existiam 3 irmãos que moravam perto de uma floresta. Um dia, eles estavam se aventurando na floresta, mas começou a ficar escuro e eles se perderam lá dentro. De repente, eles viram uma fogueira acesa e chegaram bem perto dela. E esse fogo tomou conta dos irmãos e transformou eles em 3 sóis diferentes. Quando o tempo está muito seco e os bichos todos com muita sede e as plantas murchando, tem um sol que aparece e ele é bem forte e grande. Quando o tempo está úmido, gotejando, chovendo, sabe quando a gente tem que sair de botina e capa de chuva? De galocha? Pois é. Nesses dias, é um sol fraquinho que brilha até com um pouquinho de vergonha. Mas ele aparece sim, só para dar as caras. Quando os 2 sóis estão cansados,
sem energia nenhuma para brilhar, eis que aparece o terceiro sol. O irmão do meio é que dá descanso para os outros dois. Eles se ajudam a brilhar na hora certa. Que incrível, vó! Eu até posso sentir um pouco de calor. O que é isso? Que som é esse? Deve ser o Flasão, o protetor das florestas. Flasão? Certo dia, um senhor de bastante idade precisou abandonar a sua casa na cidade por causa de um furacão que se aproximava e que estava carregando todas as coisas. O que é um furacão, vó? Furacões são formados por uma espécie de ventos fortes que giram muito. Esses ventos se formam lá na atmosfera do planeta e vão descendo até chegarem aqui na Terra. Esses fenômenos vão passeando pela Terra e levando tudo que vem pela frente. Poxa vida, vó! Eu nunca vi um furacão antes. E o que aconteceu com esse senhor aí, hein? Com muito medo de ser levado pelos ventos fortes do furacão, o senhor saiu de casa procurando um lugar seguro, mas não encontrava. Então ele ficou cansado e se sentou aos pés de uma árvore bem alta. E o furacão se aproximava cada vez mais. Então ele, com muito medo e já desistindo de se salvar, tapou os olhos com as mãos, se entregando ao seu destino. O senhor sentiu como se já estivesse dentro do furacão. Só que quando ele abriu os olhos, você não vai acreditar. Conta, vó! Ele estava sendo levado por centenas de pássaros. É sério? E os pássaros estavam levando-o para o alto da árvore, onde havia um grande ninho. Lá, os pássaros deixaram o senhor, que ficou olhando de longe do alto o furacão passar. O senhor ficou muito, muito triste, pois estava vendo toda a sua cidade ser levada pelo vento. Veio então de longe um outro pássaro, um pouco maior que os pássaros que estavam carregando. Esse pássaro trazia consigo no bico um ramalhete
e ofereceu para o senhor mastigar. Quando ele mastigou, percebeu que cresciam penas no seu corpo e que seus braços tinham virado asas. E no rosto, um grande bico se formava. Quer dizer então que o senhor se transformou em um passarinho? Ele se transformou em um passarão. Um enorme pássaro de asas do tamanho de uma grande árvore. E esse passarão ajudou a derrotar o furacão, controlando a força dos ventos, e todas as pessoas da cidade agradeceram o pássaro e lhe deram o nome de Flazão. Agora o Flazão é responsável por controlar o nosso ar. Às vezes, quando está muito quente e sentimos uma boa brisa, é o Flazão batendo as asas para refrescar o nosso corpo. E onde mora o Flazão, vó? Ele mora no alto daquela árvore. E às vezes, ele sai para passear e tomar banho. Não sabia que os pássaros tomavam banho. Quando ele se banha, ele vai até a casa da Regina. A Regina é uma amiga do Flazão? Sim, ela mora em um lago no meio da floresta. Ah, a casa dela fica do lado de um laguinho. Que legal! Não, a casa dela é o próprio lago. A Regina era uma mulher que vivia em uma pequena vila. Todos os dias ela ia até o lago para lavar a roupa dela e aproveitava para se banhar nas águas. Só que teve uma tarde que a Regina foi lavar roupa, mas o lago estava completamente seco. Não tinha uma gotinha de água. Então ela voltou para a vila e contou para as pessoas o que aconteceu. Mas ninguém acreditou. A Regina chamou todo mundo para ir até o lago, e todas as pessoas foram com ela e viram que o lago estava completamente seco. Eles esperaram até o dia seguinte e voltaram até o lago, mas ele estava do mesmo jeito. Semanas se passaram e o lago continuava sem nenhuma gotinha de água. E o tempo estava bem seco e não chovia. Então a Regina ficou muito triste. Ela se sentou em uma pedra na beira do lago e uma lágrima derramou dos olhos. Essa lágrima escorreu para dentro do lago seco e, de repente, ela se multiplicou. A lágrima? Sim, a lágrima da Regina começou a transbordar e se tornar muita água. E o lago foi enchendo de novo. E a Regina começou a ficar muito feliz. Quando o lago estava cheio de água, a Regina decidiu dar um mergulho. Só que quando ela mergulhou, ela se transformou em uma bela flor. Que tipo de flor é essa, vó? Uma espécie de planta com pétalas enormes e brilhantes. É uma flor muito grande que, quando o lago começa a ficar seco, ela solta uma seiva, que é um líquido que as plantas soltam. Além disso, outros seres puderam viver nesse lago. Seres flutuantes, gotejantes e pequenos seres coloridos que voam por ali. E todas as pessoas da Vila da Regina se banham nessas águas.
Mas a água da Regina é bem salgada, né? Porque foi feita com a lágrima da Regina. Quando a Regina viu que o lago começou a encher, ela ficou muito feliz. E a seiva que ela produz é bem docinha. Então, além de ser bem fresquinha, é água doce. Que delícia, avó! Eu também quero nadar na casa da Regina. Só que, para chegar lá, você deve pedir permissão para os guardiões da floresta. Quem são os guardiões da floresta? Bem, muito antigamente, crianças de um vilarejo faziam bonecas de palha para brincar. Essas crianças usavam um tipo de palha colorida para trançar as suas bonecas e determinavam que cada uma delas era dotada de um poder genuíno e uma alma protetora, como um espírito da floresta que jurava proteger aquele ambiente e seus habitantes. No entanto, as crianças não sabiam que quando anoitecia, com o brilho da lua, as bonecas despertavam e caminhavam silenciosamente entre as árvores, e seus corpos de palha farfalhavam suavemente com o vento. E ninguém via que elas estavam andando na floresta? Algumas pessoas suspeitavam que as bonecas de palha ganhavam vida, mas os movimentos delas eram quase imperceptíveis. Quer dizer, quem reparasse bem veria o brilho dos olhos das bonecas, que eram de cor de esmeralda, refletidos pela luz da lua. Porém, uma pessoa viu as bonecas. Um homem ganancioso, um lenhador, que certa noite adentrou a floresta com o seu machado na intenção de cortar a mais bela árvore do mais grosso tronco para ganhar dinheiro. Essa árvore era considerada sagrada. O lenhador ignorou todos os avisos de que a floresta tinha bonecas protetoras e que estava pronto para cortar a árvore, e assim que ele começou a feri-la, as bonecas surgiram silenciosamente ao seu redor. Os olhos de esmeralda das bonecas brilhavam intensamente e uma energia poderosa emanava delas. Elas não disseram nada para que se fizessem entender que era proibido a poda de árvores. Então, o lenhador ignorou completamente o recado e continuou cortando a árvore com o seu machado. E a árvore, como que atendendo um comando ancestral, começou a se mover e suas raízes se enrolaram ao redor das pernas do lenhador, imobilizando-o por completo. As árvores todas começaram a sussurrar, as folhas voando ao redor do lenhador, os galhos dançando suavemente, e a floresta inteira parecia ganhar vida. E o homem, assustado, pediu para que o deixassem em paz, dizendo que estava com medo e arrependido. As bonecas se aproximaram dele e olharam para dentro do coração do homem e perceberam nele o arrependimento genuíno. Com um gesto amigável, libertaram-no das raízes e o levaram para fora da floresta, com a promessa de que ele nunca mais voltaria com motivos de homem mau. E ele nunca mais voltou, vó? Na verdade, o lenhador se tornou um grande defensor da floresta, impedindo a entrada de outros homens maus e alertando a todos sobre as bonecas de palha protetoras da floresta.
Então, todos conseguiram harmonia na floresta? Até hoje, meu neto, precisamos cuidar das nossas florestas. Nós também devemos ser guardiões da nossa terra. Nossa, vó, que histórias incríveis! Minha imaginação foi a mil. Com certeza, eu não ia encontrar tudo isso no meu celular, que a senhora contou e que eu imaginei. É importante saber as lendas para podermos criar modos novos de enxergar nosso mundo. Tem muitas histórias que eu posso te contar e que você também pode contar para outras pessoas. Com certeza eu vou contar essas histórias para os meus amigos da escola. E mais do que isso, a partir de hoje, você pode me chamar de um menino guardião, pois eu também quero cuidar da nossa natureza. Que cheirinho bom é esse, vó? O bolo já está prontinho, viu só? Deu o tempo certo de assar o bolo da avó. Que delícia! Vó, esse bolo de fubá também tem história? Ah, tem sim. Ele foi criado por uma mulher que tem o poder de se transformar em uma criatura viajante do tempo. Quem é essa mulher? Você está olhando para ela. Você tá brincando? Quer viajar no tempo comigo, meu neto? Vamos lá, vamos! Nabubana yamak ulihib wayamang dikohe ulihib no amang maudah yamak yai mabladio mastaham tu tidi tubuka